Bom, meus queridos, o governo Lula e o MST, eu quase lhe dei ST agora, hein? Estão mais unidos do que nunca. Tanto que ainda hoje devem fazer o lançamento de um foguete? Não. De um ato? Não. De alguma coisa boa? Não. O lançamento de um projeto de melhoramento. Todo projeto de melhoramento é mentira. Tem projeto de melhoramento, balela. Mas o Lula, com o MST, está lançando um projeto de melhoramento genético de gado produtor de leite do Sem Terra. O quê? O evento que acontece na cidade de Euclides da Cunha Paulista, em São Paulo. Eu nunca imaginei uma Euclides da Cunha Paulista em Minas também, né? Terá as presenças do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, vulgo ministro do MST, vulgo aquele que diz que Santa Catarina tem que ser exorcizada, vulgo, não vou falar mais vulgo aqui também, também do presidente do INCRA, o César Aldrigue, além de representantes dos demais organizações envolvidas. O projeto pretende utilizar tecnologia da transferência de embriões para promover o melhoramento genético do gado do MST. Isso é mais uma violência contra as mulheres, não é? Isso é uma violência contra o povo brasileiro, mais uma. A gente vai financiar mais uma vez o MST. O MST não tem terra, mas tem gado? Onde que tá o gado? É verdade. Onde fica o gado do Sem Terra? Genial. Vamos aplaudir. Tá voando. Fica no ar. Eu vou até sentar direito aqui, porque não deu certo. Mas é igual a Passou dos 40. Passou dos 40, você não arruma uma presidente. Ai. Passou dos 40, gente. É uma coisa... E aí, o gado, onde fica o gado do MST? Então, eu tava dizendo que... Fica no mesmo lugar do domicílio eleitoral. Isso, boa. Fica no mesmo lugar onde é produzido o arroz orgânico do MST e que tudo isso só é viável porque é mais um projeto que vai ser caríssimo e que não é viável economicamente para se colocar no mercado e que só permanece vivo porque quem compra esse arroz, quem vai comprar esse leite vai ser o próprio governo, né? E outros governos municipais e estaduais do PT, como aconteceu recentemente em julho de 2023, em Juiz de Fora, que compraram um arroz orgânico do PT para ser servido nas escolas municipais. Um arroz que sai, o saco de 5 quilos, por R$40 e a gente compra o nosso, que nós somos pessoas comuns, no supermercado por R$20, o arroz do agronegócio. Então, isso aí, o Brasil, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. É uma quantidade muito pequena que não abastece a população brasileira e que só é viável economicamente porque o próprio governo do PT, tanto municipal, estadual e nacional, compra. E vai acontecer a mesma coisa com esse leite. Mas assim, a população brasileira, se a população brasileira tiver à mão um saco do MST e ainda tiver que tomar o leite do Sem Terra, esse Sem Terra é viável ou não? Se o governo vai pagar a conta, né? O CRIDE! E o governo acaba com esse tipo de projeto e com essas outras iniciativas que a Ana mencionou agora, emprestando ao MST, e acho que isso é o mais nocivo dessa história toda, é que o governo promove um lançamento oficial de um programa em parceria com o MST e dá ao movimento um caráter oficial, omite o aspecto violento desse grupo, que é um grupo que usa de armas para retirar de propriedades os proprietários, que toma para si o lugar da justiça, que chama para si uma atribuição que, a rigor, é do judiciário, de dizer qual terra é improdutiva ou não, qual terra está cumprindo a sua função social. Isso sim é antidemocrático. O MST usa de armas para ocupar uma prerrogativa que é da justiça. Mas vem o governo federal e, com toda a pompa e circunstância, com apoio da mídia, anuncia projetos em parceria com o grupo e aí fica essa imagem de um grupo legítimo, como um ator social legítimo, um participante, como uma ONG, como uma outra organização qualquer da sociedade, não como um movimento violento que é, como um movimento que, na minha opinião, já passou da hora de ser classificado como terrorista pela violência que emprega. Tudo isso é pintado com cores mais suaves e o MST fica como simplesmente uma organização qualquer. Agora,
Movimento Sem Teta. Ah, mas isso está tendo muito, até acabar com as tetas. Tá? Brasil! Não, escrevam isso a Pelican, em Brasil, mâmio ou mêmio? Mêmio. Vamos pro meme, vai. Vocês lembram quando o Lula... Quem é de esquerda mama, quem é de direita mema. Mema. Mas vocês lembram quando o Lula falou que quando ele colocasse o exército do Stedley na rua, ele teria condição de controlar e enfrentar qualquer um? Primeiro, nós temos a ideia de um exército, que é o MST. Segundo, você lembra que eu falei que um setor da economia foi entregue às milícias bolivarianas na Venezuela para que eles tivessem capacidade de se autossustentar, se autofinanciar? Olha como a lógica começa a se fechar. Aí a gente pergunta, o que é um MST? Movimento Sem Terra. Ok. Ah, eu achei que era a maladie sexualmente transmissível. Pode ser também, a gente encontra bastante isso. Mas olha, quando você pega o Movimento Sem Terra, qual é a lógica do Movimento Sem Terra? É uma coisa que se chama reforma agrária. Para mim, a Como é lógica que- do Movimento Sem Terra era não ter terra. Mas aí, detalhe, que é como movimento social, qual era o objetivo? Mas agora entre ele aspas? já quer vaca leiteira? Aí é que está o detalhe, Pavinato. Olha a charada. Eles não estão preocupados, como a Vaca gente identifica, voa? como a gente está Ou identificando. eles vão para a Argentina, porque lá tem Buenos Aires. Mas essa aí foi boa. Essa foi boa. Mas olha, você tem a lógica, a reforma agrária era a lógica do surgimento do MST. Queria uma reforma agrária. Todos os movimentos sobre a reforma agrária no Brasil. Como é que você resolve a demanda do MST? Fazendo a reforma agrária. Como é que quem fez reforma agrária que objetivou de uma maneira concreta? Se chamou Jair Messias Bolsonaro. Quando fez a... Como é que fala? Pegou o título. Entregou os títulos de terra e ele simplesmente entregou os títulos e esvaziou o MST. Qual Para é a mulheres. lógica? Oi? Só um parênteses. Para Para, mulheres. mulheres. A maioria que receberam foram mulheres. Sim. Sim, isso aí. Foram quase 200 ou 400 mil títulos de terra. Como é que é? A regularização fundiária. Que misoginia. Ele tinha que ter dado máquina de lavar para as mulheres. Não detalhe. terra. Foi a regularização fundiária, foi a melhor ação de Calcinha, reforma agrária. batom, não terra. Mas Pavinato, foi a melhor lógica de reforma agrária, foi a regularização fundiária feita pelo Jair Messias Bolsonaro. Só que não tem o interesse de fazer reforma agrária. Lógico O que interesse é ter este grupo social como mobilização política e eles estão resolvendo o problema de como garantir o orçamento para eles. A partir de agora, tornando-os agropecuaristas. Porque em cooperativa, com o apoio do governo, que vai garantir o mercado para eles. E o Foi grande Lula vai ser o problema. bezerro de ouro deles. Exatamente. exatamente. E o bezerro de ouro cai como uma luva. Porque a idolatria de algo podre. Não foi assim que Moisés fez? Foram idolatrar o bezerro de ouro, mas só que Moisés tinha peito suficiente para colocar ordem. Cortou a cabeça de todo mundo, porque a idolatria é só em relação a Deus e não ao bezerro de ouro. Mas veja, essa é a lógica deles. Eles precisam ter esse movimento, que é o exército do Stedley, muito bem organizado e muito bem aparelhado com orçamento. Para isso, estão entregando um segmento da economia, como o Maduro fez lá na Venezuela. Porque assim, eles simplesmente vão dizer, nós estamos buscando qual é o nosso sonho, que é ter terra para todo mundo, terra com dinheiro, que é a produção e a venda de leite, ou o que quer que seja de gado. É uma lógica que se fecha. Eles estão preparando o exército para estar na rua. Será que exército a Janja já experimentou leite do Sem Terra? Não, mas quem compra o arroz orgânico do Sem Terra é o tô falando governo, do ou leite então. agora. Mas O quem vai leite, porque comprar é o um leite. lançamento. Quem vai comprar o leite vão ser os governos do PT e os artistas aí de caviar, que esse arroz é caro, é só pra gente fina, entendeu? Não é pra. É só pra galera da elite da esquerda aí. Entendeu? E aí, esse leite, né? E aí, é o seguinte, reforma agrária não é o mote do MST, que não tem nem CNPJ, viu? Então Aliás, não você pode ser sabe que comparado o com movimento ONG. de reforma agrária, ele começou no Brasil, acho que no final dos anos 30, Sim, anos já 40. dava Anos tempo de ter 40, feito. anos O 40. André Rebouças, no movimento abolicionista, tem um livro com esse título. Dentro do movimento da abolição, eles previam a reforma agrária brasileira. Mas na política começou, era deputado ou senador, sobrenome era Julião. É o Julião. Julião. Ele comandou começou a o Liga conceito, dos Trabalhadores Camponeses. que acabou resultando na confusão que E sabe desembocou em quem é que ele 64. escolheu? Veja que isso dentro da política sempre foi para perpetuar a situação de miséria. É isso aí. Quando o Julião começou a Liga dos Trabalhadores Camponeses, lá nos anos 40, ele escolheu como símbolo da luta do sem terra
o sujeito que era contratado por coronel para evitar que gente entrasse na terra deles. Ele usou como símbolo do movimento da Liga dos Camponeses brasileiros aquele que era um miliciano de coronel para que gente sem terra não entrasse na terra deles. Ele escolheu o Lampião para ser o símbolo da Liga dos Trabalhadores Camponeses sem terra. O marginal, Olha como é que vagabundo, começa ladrão. tudo errado. Não, e se quisesse fazer a reforma agrária, já teria feito, gente. Eles É a ficaram coisa mais 14 anos no poder, dá para identificar quais são as terras improdutivas e fazer a reforma agrária. Eles não querem fazer a reforma agrária. Eles querem que as pessoas continuem se perpetuando na miséria, para eles terem a bandeira, para eles terem a narrativa e para eles terem essa população já sendo preparada aí como, O até como Bolsonaro polícia. fez em 3 anos com a regularização fundiária mais do que eles fizeram desde do Julião. Foi, exatamente. Ele foi o presidente que mais fez reforma agrária. E foi o mandato que menos invasão teve. Foram 3, 4 só. E o advogado do Sem Terra, sabe o que respondeu? Por que teve pouca invasão? Não, eu juro por Deus. Ele respondeu isso. A gente não invadiu por conta da pandemia. Nós, Sem Terra, ficamos em casa. Que caso? Ele não falou Mas ficamos não em casa, mas ele falou nós invadimos por causa da pandemia. O modo da pandemia era o quê? Fique em casa. Então, sem terra, fica em casa. Onde é a casa? No domicílio eleitoral, onde estão as vacas, leiteiras. Vaca de Eu achei que as né? vacas leiteiras já tem em Brasília, né? Agora vai ter no interior do estado de São Paulo também, Vitor? Pois é. Não, ainda tô com aquela dúvida sobre se Ah. a primeira-dama tomou ou não, né? Se... Precisamos perguntar Essa pro dúvida Luiz ainda é Cláudio. importante. O Luiz Cláudio deve saber. O Luiz Cláudio deve saber. O Luiz Cláudio deve saber isso aí.